Você não precisa conhecer todas as farinhas sem glúten, tá? Você precisa conhecer as que você mais usa. Então, geralmente, né, a farinha que vai principalmente nas nossas receitas é a farinha de arroz. Ela é uma farinha base, é uma farinha neutra, tanto em coloração quanto em sabor. Tem uma textura fina, um grânulo bem fininho. Então, ela é ideal para servir de base nas nossas receitas sem glúten. Aí, junto com ela, nós vamos agregar outros tipos de farinhas, né? Uma farinha que agregue um valor nutricional, uma quantidade maior de fibras. Só que aí, o que a gente tem que observar? Se a gente não conhece os tipos de farinhas e suas características, nós vamos provavelmente fazer um mix que não combine tanto. Por exemplo, se eu coloco farinha de grão de bico numa receita, ela em maior proporção, combinando com farinha de teff e com alguma outra farinha, né? Todas essas duas farinhas que eu falei, tanto a de teff quanto a de grão de bico, elas deixam sabor residual nas nossas receitas. Se eu não sei disso, eu posso ter um resultado final que não me agrade, porque eu posso ter um resultado final com um sabor muito forte, acentuado de determinada farinha. Então, conhecer as farinhas te ajuda a saber escolher a farinha que tem um sabor residual mais fraco ou que você consiga combinar farinhas para diminuir esse sabor residual das duas, tá bom? Então é muito importante conhecer as farinhas, conhecer as características que cada uma agrega. Nós já vamos tratar sobre os grupos de farinhas que nós temos disponíveis, né? Os grupos de farinhas sem glúten. Dentro desses grupos, a gente tem diversos tipos de farinhas, certo? E aí, o que eu vou recomendar mais pra frente aqui na live? Que você vai usar uma farinha de cada grupo, certo? Estrutura, liga e maciez. Aí, você vai pegar uma receita com farinha de arroz, por exemplo, e quer substituir a farinha de arroz por uma outra farinha. E aí, você vai lá no grupo de estrutura, que é o grupo que compõe, né? Que é composto por essas outras farinhas que agregam estrutura também, farinha de arroz, grão de bico, trigo sarraceno. Você vai lá e escolhe uma única outra farinha de estrutura para substituir a farinha de arroz, tá? Vamos supor que seja isso. Então, você vai lá e escolhe a farinha de grão de bico para substituir a totalidade da farinha de arroz numa receita de bolo. O que vai acontecer com essa receita? O resultado final vai ser diferente? Sim, porque são farinhas que agregam características diferentes, apesar de ambas contribuírem para a estrutura como função principal, tá? O que tem de diferente? A farinha de arroz branco é uma farinha neutra. Já a farinha de grão de bico é uma farinha que deixa sabor residual. Então, se eu faço essa troca de uma pela outra na mesma proporção, sem melhorar aqui esse mix, sem combinar outras farinhas, se eu coloco só de grão de bico, eu vou ter um bolo com gosto de grão de bico. Então, conhecer as características que cada farinha agrega, que cada farinha possui, é muito importante para você não perder uma receita. Às vezes você não perde a receita porque você errou na quantidade, porque seu bolo ficou seco, não cresceu bem. Às vezes você perde porque ficou com um gosto muito forte, né? E você nem sempre vai gostar desse sabor residual. Então, conhecer as farinhas também vai te proporcionar melhorar o sabor dos seus preparos de pães e de bolos sem glúten, tá bom? Então, o primeiro item, antes de montar o seu mix, é conhecer as farinhas, principalmente as que você mais utiliza. Suas funções, as características que agregam, se deixa sabor residual ou não, se tem uma grande quantidade de fibras, se absorvem mais os líquidos da receita ou não, por conta dessa alta quantidade de fibras, tá? Então, isso é primordial antes de você montar o seu mix de farinha sem glúten.